Essa é a nossa aula número 26 e nessa aula nós vamos falar sobre como é possível determinar a velocidade a partir de um diagrama de espaço por tempo, que foi o mesmo estudado na nossa última aula. Antes de começar, gostaria de pedir para você avaliar o meu canal, deixando um like, caso você esteja gostando das minhas aulas. Agora sim, vamos à aula. Bom, como a gente já viu, a inclinação de uma reta, ela fala muito sobre a velocidade. Mas a gente vai aprender agora a determinar a velocidade através do gráfico, ou seja, usando a inclinação dessa reta. Como nós vimos na aula anterior, a inclinação dessa reta ela traz informações sobre o valor da velocidade. Quanto mais inclinada for essa reta, maior vai ser o valor de velocidade. Agora, o que determina a inclinação dessa reta? Bom, o que vai determinar é o ângulo de inclinação, que é o ângulo formado entre a reta e o meu eixo X. Agora, o que me interessa mesmo é a tangente desse ângulo. Por quê? Porque a tangente desse ângulo, pessoal, ela me indica o coeficiente angular. E o que era mesmo o coeficiente angular? Bom, lá da função de primeiro grau, a gente tinha que era y igual a b mais a vezes x, onde o a era o nosso coeficiente angular. E a gente tinha correlacionado essa função de primeiro grau com a nossa função horária da posição. Então, o coeficiente angular, na verdade, é a nossa velocidade. Ou seja, calculando a tangente desse ângulo, a gente consegue determinar a velocidade. Bom, e como é que eu posso calcular a tangente de um ângulo? É muito fácil determinar essa tangente se a gente tiver um triângulo retângulo, porque daí eu posso usar a relação que a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá, mas eu não tenho nenhum triângulo por enquanto aqui. Calma, vamos achar um triângulo aqui. Eu vou marcar aqui duas marcações de tempo, t igual a 1 e t igual a 2. Vamos ver qual é a correlação que eles fazem com as posições. Aqui eu tenho posição S1 e a posição S2. E eu vou fechar um triângulo bem aqui, ó. Olha o triângulo já aparecendo aqui. Esse ângulo aqui, ele é exatamente o mesmo ângulo que esse daqui, já que ele é formado por essa reta e também por uma reta horizontal. Então, esse ângulo é igual a esse. Bom, esse lado do triângulo aqui, ele vai do tempo 1 ao tempo 2, então ele é o nosso ΔT. Já esse lado aqui vai do S1 até o S2, então ele é o nosso ΔS. Ou seja, para calcular a tangente do ângulo, eu preciso do cateto oposto. Quem que é o cateto oposto ao ângulo? É o ΔS. Dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É o ΔT. Olha só que interessante. Eu fiquei com ΔS sobre ΔT. O que é ΔS sobre ΔT? Vocês já estão careca de saber. É a velocidade. Nós demonstramos aqui que a tangente do ângulo θ é, na verdade, a velocidade. Então, tá aqui a demonstração da equação da velocidade, que a gente já conhecia, só que agora através do gráfico. E a gente pode fazer o que com isso? Bom, tendo um gráfico, você consegue, então, observar qual é o ΔS, qual é o ΔT e determinar a velocidade média, que é o mesmo que calcular a tangente de θ, ou seja, o coeficiente angular. Bom, então é isso, pessoal. Aguardo vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai estar falando sobre mais um diagrama, o diagrama da velocidade por tempo. Bom, então, um forte abraço e tchau, tchau!